Fala, nação rubro-negra, bom dia. Vocês viram aí imagens do Ninho do Urubu, um espetáculo, né? O nosso Ninho do Urubu, que vai ter um estádio do Flamengo lá para 2.000 pessoas e jogos da base e também do futebol feminino vão ser jogados no Ninho do Urubu, que vai virar realmente um QG rubro-negro. O Flamengo vai botar mais campos de futebol, tá melhorando a estrutura ali da base do Flamengo. Vou especificar melhor para vocês daqui a pouco, falando sobre contratações e renovações. Everton Ribeiro pediu mais do que um ano para renovar, então travou as negociações e Rodrigo Caio desistiu e não vai continuar no time do Flamengo. Em relação ao Neto, perdeu mais uma vez para um técnico do Flamengo e dessa vez foi para o técnico Tite, R$30 mil que ele vai botar na mão do atual técnico do Flamengo e ainda está na justiça lá contra o Sampaoli. O Sampaoli está pedindo R$500 mil. Em relação ao Petkovic e a camisa 10. Ele falou sobre o peso da camisa 10 nas costas do Gabigol e Flamengo versus Bragantino foi remarcado. Essas e outras vocês encontram agora na sua Fala Geral TV. E muito obrigado pela força que vocês vêm dando, deixando o seu like, tem ajudado muito a flagelar, então te peço, para que você não esquecer, dedão no like agora e vamos para as notícias, que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Vamos lá, nação rubro-negra, começar o vídeo falando sobre as obras no Ninho do Urubu. Flamengo atualmente tem 6 campos de futebol no Ninho do Urubu, mas o projeto, segundo o Globo, é o Flamengo ter ali em torno de 10 campos de futebol a 12 campos. O Flamengo pretende construir lá dentro do Ninho do Urubu, e para isso precisa de permissão do governo, da prefeitura, um campo de futebol, né, com arquibancada, um mini estádio com capacidade para 2.000 pessoas. E nesse estádio seriam jogados ali os jogos da base, né, seria o quartel-general do Flamengo em relação aos jogos da base e também aos jogos profissional do feminino do Flamengo. Então, um mini estádio, né, mas com grama sintética, a princípio, ou uma grama híbrida, mas a possibilidade de ser sintética ela é muito grande, até porque todas as categorias de base, além do futebol feminino, jogariam. Então, para não ter aquele desgaste, aquele problema com a grama, o Flamengo pretende botar uma grama sintética. Nesse estádio, o projeto é para se construir 3 vestiários, né? Um para arbitragem, um para o adversário e outro para o Flamengo. Então, bem legal esse projeto do mini estádio, é uma ideia muito boa, até porque a base não precisaria sair do Ninho do Urubu, seria realmente aquele quartel-general. Além disso, o Flamengo está ampliando ali o número de academias para a base rubro-negra, tem um centro de fisiologia ali que acompanha o desenvolvimento do atleta, assim como é no profissional. Então a diretoria está investindo bastante na base para que a base tenha uma excelente estrutura, né? Hoje em dia a base tem 24 quartos a nível de hotel, né? Porque a estrutura no Ninho do Urubu é um nível assim gigantesco e nesses 24 quartos cabem 2 atletas. Então 48 vagas que o Flamengo tem atualmente para a base rubro-negra, para eles ficarem lá, passarem a noite no Ninho do Urubu e conseguirem tocar ali as suas vidas, seus treinamentos da melhor maneira possível. Bem legal isso. Precisa realmente de uma estrutura maior para a base. Quanto maior a estrutura para a base, melhor. Assim, foram descobertos vários craques, né? Júlio César, Adriano Imperador, Vinícius Júnior, Paquetá, entre outros jogadores, foram descobertos aqui na base rubro-negra. Então, quanto maior a estrutura, mais atrai outros jogadores de fora do Rio de Janeiro e a gente consegue ali peneirar, né, pincelar melhor e ter os ganhos técnicos dentro de campo e também ganho financeiro, porque ninguém é bobo, né? A gente sabe que o Flamengo ele foca muito na base, mas também foca na base para poder vendê-la. Só que é o que eu falo, quanto mais a gente aproveita o atleta no profissional, melhor pra gente. Que ele fique bastante tempo no profissional e aí depois seja vendido, mas a gente sabe que não é a realidade de todos os jogadores, até porque são apenas 11 vagas no time titular profissional e poucas vagas no elenco profissional. Então o Flamengo acaba realocando esses atletas para outros clubes. E além disso, o Flamengo está dando aquela guaribada no Ninho do Urubu, né? Tá melhorando o Ninho do Urubu em vários aspectos, principalmente nos aspectos visuais, contratou um paisagista para deixar realmente o Ninho do Urubu muito, muito bonito. E o Flamengo há pouco tempo comprou um terreno de mais ou menos 20 mil metros junto ali do Ninho do Urubu e alguns campos de futebol serão construídos nesse terreno. É isso sobre o Ninho do Urubu e falando sobre mercado da bola. Tem jogadores que mudaram de ideia em relação à renovação e jogadores que o Flamengo observa para tentar a contratação para a temporada de 2024. Vamos falar sobre renovações. Rodrigo Caio, segundo o Globo, não quer renovar com o time do Flamengo. Ele entende que está sendo ali
vou botar o termo que eu usaria, sacaneado, né? Porque a última partida que ele jogou foi em abril e ele tem condições clínicas de jogar, segundo o próprio jogador, mas o Flamengo, ele não tá dando oportunidade e o que chateou o Rodrigo Caio é que o Flamengo não passa para o público, para a torcida rubro-negra, a verdadeira situação clínica do atleta, que segundo ele está em perfeitas condições, então ele pretende ir para outro clube no ano que vem. O Flamengo já também não queria renovar, mas o atleta também não quer que o Flamengo renove. Mas a verdade é a seguinte, quando a gente olha, pelo menos eu, quando olho para o joelho dele, a sensação que eu tenho é que ele não consegue esticar, né? Fazer um movimento de esticar o joelho todo, de tão estranho que tá o joelho, parece que a perna dele não estica toda, né? Que o joelho não dobra todo, não estica, né? Ele faz o movimento até aqui assim, eu não vejo ele quando ele anda, ele esticar a perna por completo. Pode ser apenas uma impressão minha, tomara que a gente tenha a oportunidade de ver ele dentro de campo. Próxima partida pode ser que ele tenha uma oportunidade aí no time do Flamengo, titular ou entrando durante a partida. Falando do Everton Ribeiro acenava com 1 ano de contrato, o Flamengo queria fechar por mais 1 ano, ele estava ok. Mas agora ele mudou de ideia, ele quer um tempo maior de contrato. Everton Ribeiro, que na Libertadores foi muito mal, e nessa temporada ele precisa de mais ou menos 8 jogos para dar ou uma assistência ou fazer um gol. Então tá muito aquém daquele Everton Ribeiro que a gente conheceu. A diretoria ainda vai manter as conversas, tentar chegar num acordo, só que eu acredito que o Flamengo não vai fechar por 2 anos com o Everton Ribeiro, diferentemente do que fez com o Bruno Henrique. Vamos aguardar, queria saber a sua opinião, o que vocês fariam no lugar do Flamengo em relação ao Rodrigo Caio e também a Everton Ribeiro. E uma curtinha aqui, o Flamengo está de olho em alguns jogadores, mas não vou me aprofundar, até porque a gente sabe que no mercado da bola surge muitas sondagens, né? Sondagem não quer dizer que o Flamengo vai contratar e nem que está negociando. É apenas que o Flamengo observa esses jogadores e que eles são possibilidades para a próxima temporada. São eles: Santiago Simon, que é lateral direito do River Plate, uma joia do River Plate. O River Plate, a princípio, cobra ali em torno de 50, 45 milhões de reais para poder fazer a venda desse jogador. Então, é um atleta que está na mira do Flamengo. O outro é o Scarpa, mas é bem difícil a situação dele, está emprestado a um time grego. E Flamengo, Palmeiras, são times que sondam ele, segundo a imprensa inglesa. E falando do Vila Sante, que é um volante do Grêmio, o Flamengo também observa esse jogador, segundo o paparazzo rubro-negro, mas queria apenas conversar com vocês em relação a isso, apenas passar para vocês a visão das sondagens rubro-negras e também das renovações de contrato. Falando agora sobre o Neto, né? Neto, que ofendeu o técnico Tite na época da Copa do Mundo e agora perdeu ali 30 mil reais. Ele não se cansa de ser processado por técnicos do Flamengo, coincidentemente, né? O Sampaoli foi um que ele acusou de racismo, e o Sampaoli botou ele na justiça e cobra 500 mil reais do Neto e não quer saber de dar mole em relação a isso. Vai chegar até o fim, porque o próprio Azul, que era do Santos na época, falou que não teve nenhum ato desse. Então o Neto inventou, deixou ali, né, numa situação bem complicada o técnico Sampaoli, ex-técnico do Flamengo, né, fez uma grave acusação sem provas e com certeza vai perder esse caso na justiça e vai perder uma boa grana, assim como perdeu para o técnico Tite. 30 mil reais que ele vai ter que pagar para o técnico Tite e também não vai poder mais citar o nome do técnico, criticando, né, fazendo ali, deixando ele em maus lençóis, numa situação complicada, ofendendo o técnico, não pode mais. A justiça determinou isso, o Neto aceitou, pediu desculpas e o Tite não vai receber esse dinheiro. Ele vai pegar esse dinheiro, vai fazer uma doação para uma instituição, ok? Então, Neto perdeu mais uma vez, não se cansa de falar besteira também, não se cansa de perder dinheiro. Falando agora sobre Flamengo versus Bragantino. Essa partida foi realocada, né? Não vai ser, pelo menos não vai ser numa data FIFA com a gente perdendo jogadores, então a CBF esticou mais um pouquinho o calendário do Campeonato Brasileiro, vai terminar lá quase para o dia 10 de dezembro para poder realocar esse jogo e com certeza mais alguns outros aí que não puderem ser jogados. O Flamengo vai pegar o Bragantino com o time completo e isso é muito bom, tomara que naquela rodada a gente ainda tenha chances no Campeonato Brasileiro ou de conquistar a Libertadores ou até mesmo de conquistar um título, porque nada é impossível no mundo do futebol, tá? Falando agora do Petkovic, ele declarou que a camisa número 10 para o Gabigol foi mal colocada, que o Gabigol não merecia vestir a camisa 10 e essa camisa 10 até pesa contra o Gabigol porque as críticas acabam aumentando,
Ele falou que atacante não é camisa 10. Não era pro Gabigol estar com a camisa 10. E além disso, as críticas vêm dobradas, né? Porque a camisa 10 ela pesa muito. Ele falou, ó, depois de Zico, são pouquíssimos atletas que deram certo usando a camisa 10. Então, quando o Gabigol recebeu a camisa 10, eu não gostei. Palavras do Petkovic, que entende bem de camisa 10, né? Foi um cara que vestiu a camisa 10. A camisa 10 não pesou. Flamengo, pô, não dá pra esquecer aquele tri do Flamengo. Eu lá na Jovem do Flamengo, atrás do gol, rezei pra Deus, pra aquela bola entrar, que fico todo arrepiado, um dos melhores momentos da minha vida. E aí aquela bola fez a curva, entrou lá na gaveta, ai meu Deus do céu, aqui ó. Não consigo, galera, não consigo. Aquele lance ali marcou muito, porque era uma época que o Flamengo tava mal, que o Flamengo tinha um time inferior ao do Vasco, e a nação rubro-negra conseguiu levar o Flamengo a esse tricampeonato carioca, né? Claro, os atletas têm muita participação nesse campeonato, mas o que a nação rubro-negra fazia lá nas arquibancadas era surreal, continua fazendo, né? Mas naquela época o Flamengo precisava muito, 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 como precisa hoje em dia, da nação rubro-negra, e esse gol foi inacreditável, a torcida do Vasco já gritando, vice é o caralho, né? E a gente fez o gol e cantou vice eterno, vice de novo, vice para sempre, é isso, cara, não consigo lembrar desse lance sem me emocionar. É isso aí, nação rubro-negra, se gostaram do vídeo, dedão no like, tamo juntos, fique com Deus, até a próxima, e fui.